Olá, pessoal. Mais um encontro e o último encontro do livro. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7 e 8 e juntas a gente vai fazer, então, um resumo do que a gente aprendeu aqui, tá bom? Antes que eu me esqueça, esse fim de semana eu participei do congresso British Fascia Symposium e o James Earl deu uma aula lá. E ele estava falando dos músculos penados que a gente comentou na aula passada. E a gente falou que o músculo penado tem mais potência para guardar também, conservar energia e também mais potência, mais força, né? E uma das explicações que ele deu foi o seguinte, eu quero desenhar para vocês. No músculo penado, então a gente tem fibras... Espera que esse desenho ficou horrível. Ficou péssimo. Então, a gente tem fibras para um lado e para o outro, como se fosse uma folha, né? Aí, ele falou assim, se a gente pega a quantidade de fibras de um músculo penado, o número de fibras é muito maior do que quando comparado com um músculo penado, que não é penado. Então, por ter mais quantidade de fibras, ele traz mais potência para esse músculo e mais capacidade de guardar energia. Os músculos penados, ele diz que é bom sempre treinar pensando que esses músculos se comportam assim em relação à força. Imagina que nesse gráfico aqui eu tenho a força e aqui eu tenho o tempo. Os músculos penados, eles se comportam assim, ó. O trabalho máximo dele é conseguido logo que você começa a treinar com carga e depois ele vai se acomodando. E os músculos que não são penados é o contrário. É exatamente assim. Então, são músculos mais de potência mesmo, de explosão, né? São usados mais como músculos de explosão mesmo, que precisa de uma força atuante rápida. É como se um carro com injeção eletrônica é um músculo penado, e um carro sem injeção eletrônica é um músculo que não é penado, né? Porque a injeção eletrônica, ela te dá um boost logo no início para você arrancar. Então, é isso. Então, quando você for treinar esses músculos, você tem que lembrar desse gráfico, tá bom? Gastrocnêmio, né, Ana, na preparação da corrida, quando está lá o push-up, gastrocnêmio nessa explosão. Exatamente. O gastrocnêmio entra exatamente com esse raciocínio, com esse exemplo que você deu. Ótimo, ótimo, Gi. Então, vamos falar sobre as linhas do braço, que são faladas agora no capítulo 7, tá? A gente já viu aí nos outros capítulos que há um swing contralateral do membro superior quando a gente pensa no membro inferior, né? E a pergunta é, por que existe esse swing contralateral? Uma pergunta que os cientistas se fazem muito, né? Por que quando eu avanço com a perna direita, a minha mão, o meu braço esquerdo está na frente? Existe essa contralateralidade, né? Tem duas hipóteses. Número 1, pode ser algo ativo, ou seja, o membro superior, ele se movimenta dessa forma através de algo ativo, requer uma contração muscular para que ele faça isso. Ou um outro grupo de cientistas falam que é uma resposta passiva em relação à rotação das pernas. Então, as pernas se rodam para um lado e, passivamente, o tronco superior tem que rodar para o lado oposto para contrabalancear essa rotação, até para amenizar o que chega até a cabeça. Então, é bom que você entenda que existem essas duas vertentes, ok? Quais linhas do braço estão mais envolvidas, né? Então, as linhas profundas do braço, elas não são muito envolvidas na marcha. As que são mais envolvidas são as linhas superficiais, tanto a anterior
como a posterior. Existe um músculo extremamente importante para esse swing do braço, que é o músculo deltoide. E se a gente for pensar na anatomia do deltoide, a gente pode comparar até ele com o glúteo máximo, né? Que também é expressivo no membro inferior para a marcha. Mas o deltoide, eles falam que ele, não que ele crie o swing, mas ele se contrai durante o swing. E essa contração é uma contração excêntrica, tá? O movimento, então, do swing é importante, como nós já vimos, porque ele vai diminuir o movimento da cabeça. E as escápulas, elas têm um papel muito importante aí, porque elas vão estabilizar a cabeça. Portanto, se você encontra um indivíduo onde as escápulas estão pouco móveis, seria interessante você verificar como é que está a estabilidade da cabeça desse indivíduo, ok? O Daniel Lieberman, ele diz que o ombro, a articulação do ombro, mais o ligamento da nuca, ajudam a diminuir a força reativa do solo que vai do chão até a cabeça, ou seja, ligamento da nuca e ombro amenizam essas forças rotacionais que podem chegar até a cabeça, tá? Os ligamentos da nuca, quem são eles? Eles são os ligamentos do interespinhoso, ligamento interespinhoso, mais a parte superior do trapézio. Então, ligamento da nuca, referimos aos ligamentos interespinhosos e a parte superior do músculo trapézio. O deltoide, ele é uma continuação do trapézio. Isso faz que a contração do deltoide tenha, então, uma conexão direta com a cabeça e o ligamento da nuca. Portanto, o deltoide, ele tem uma ação indireta na estabilização da cabeça também. Então, se a gente se perguntar quem são as estruturas que evitam que a cabeça caia para frente quando você vai dar um passo, porque aí a cabeça vai para frente. Se a gente pensar que a cabeça tem de 6 a 8 quilos, quem é que vai evitar com que a sua cabeça caia quando você vai dar um passo à frente? Vai lá, é o trapézio, os romboides, e os esplênios e os ligamentos da nuca. Portanto, imagina você se essa pessoa já começa uma marcha com uma cabeça anteriorizada, como é que estariam então esses 3 músculos? Ok? Vamos imaginar então o pé direito fazendo o push-up, ou seja, o pé direito está lá atrás, os dedos estão apoiados, o calcanhar está elevado e ele está empurrando o solo. Nesse momento, o ombro esquerdo, ele está no seu ponto mais distante dessa perna direita. Veja se você consegue visualizar isso. Todo mundo visualiza? O peitoral esquerdo, ele vai contrair para desacelerar esse backswing, tá? Porque o braço esquerdo vai estar num backswing e o peitoral se contrai para amenizar e para dar limite para esse backswing, ok? Se você tem dúvida disso, você fica em pé, coloca o pé direito atrás, no push-off e vê como é que está o seu braço esquerdo.
E essa posição, ela vai criar mais tensão na superficial, na functional front line, na linha superficial funcional anterior. Front functional line. Então, eu sugiro que a gente fique em pé e teste isso no nosso corpo, colocando o pé direito para trás em push-off, né? Se o seu pé direito está para trás, como é que esse braço esquerdo está para trás e a mão direita está para frente? É esse o movimento, né? Então, pensa que essa functional line aqui, ela está pré-tensionada. Ficou claro? Tá claro? Para quem não tiver, eu explico de novo, a gente pode testar. Então, a gente tem essa functional line da frente tensionada, e agora, como é que será que está a back functional line? Então, essa linha funcional posterior, ela vai estar tensionada no heel stride. Porque ela vai ajudar a desacelerar a pronação do pé. E ela vai criar uma pressão nos eretores da coluna, principalmente quando a perna está em extensão. Então, vamos tentar entender isso. Nós vamos fazer um heel stride com o pé direito à frente. Então, heel stride com o membro inferior direito. E a gente vai imaginar, então, como é que está essa minha back functional line, que vai do meu glúteo direito ao meu ombro esquerdo. Consegue entender que ela está tensionada nesse heel stride? Tá? Eu vou mostrar na fotinho aqui, talvez fique melhor para ver aqui na fotinho. Só um minutinho. Então, aqui na foto, eu tenho essa pessoa com heel stride e a back functional line aqui sendo tensionada. Tá bom? É o tempo inteiro, né, Ana? Enquanto a linha anterior alonga, a outra tensiona e vice-versa. Isso, exatamente. Sempre esse jogo de oposição, né? Uma contrai, outra relaxa e vice-versa, tá? Agora, vamos falar de uma linha que é chamada de ipsilateral functional line, tá? Essa linha, ela vai envolver, coloca aí, grande dorsal, vamos supor, grande dorsal direito, oblíquo externo direito e sartório direito. Estamos falando da linha ipsilateral, functional line, do lado direito. E ela é acionada após o push-off, durante a fase de swing da perna. Então, durante a fase de swing, nós temos uma ativação dessa linha ipsilateral. Vou mostrar para vocês aqui. Então, para você ver aqui, nós temos a linha ipsilateral, composta pelo grande dorsal, oblíquo externo e sartório. Ó, o desenho. Tá? E ela está acionada na marcha. Então, quando tem aqui esse exemplo, ó, aqui está o push-off, aí push-off e está caminhando para o swing. Quando está caminhando para o swing, é quando ela fica mais tensionada. A perna está no ar, e aí ela fica mais tensionada, ok? Então, diríamos que é durante o swing, ok?
Bom, isso aqui é, então, o capítulo 7, tá? Agora, vamos falar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, front functional line. Aqui, só para mostrar que durante, então, o push-off, essa front functional line que a gente falou, ela fica tensionada, a gente já falou sobre isso, né? Ana, Oi. eu preciso focar nas diferenças entre as linhas, a frontal line, backline e functional front line e backline. Eu não conhecia essas functional. Tem alguma diferença significativa que eu preciso me apegar ou basta entender o conceito? Basta entender o conceito, mas geralmente as linhas funcionais, elas vão de um lado para o outro, elas cruzam, tá? Elas envolvem um movimento de rotação, tá bom? Então, vamos lá. É importante você entender, né, porque existe esse debate hoje muito presente na comunidade da fáscia, que o Tom Myers, ele descreve os trilhos, porque ele disseca os trilhos para tornar isso muito mais fácil de ensinar, né? Mas quando você pega um cadáver, você não vai ver lá um trilho, não é assim. Ele dissecou, então ficou parecendo um trilho, e ele dissecou por motivos didáticos, né? É bom entender isso, porque às vezes a pessoa vai fazer a dissecação, ela acha que ela vai achar os trilhos lá bonitinho e tal, mas não é bem assim. Então, o capítulo 8 fala sobre a marcha elástica, né? E faz exatamente aquilo que eu queria fazer com vocês, que é fazer um resumo do que acontece em cada fase da marcha. Então, baseado no que a gente aprendeu aí ao longo dessas aulas, vamos começar falando do push-off. O que a gente percebe no push-off? Eu diria que essa parte aqui é a parte mais importante das nossas aulas, porque vai ser um resumo do que a gente aprendeu, tá? Então, vamos considerar que o push-off é com o pé direito atrás. Então, no push-off, o que nós temos? Qual é a linha que está tensionada? Superficial front line. Superficial front line, boa. Quem mais? Profunda? Deep front line. Functional front line, a gente acabou de ver. O que mais que é importante durante o push-off? Como é que estão, então, como é que está a superficial backline? Encurtada, né? Se a superficial front está em tensão, a de trás está encurtada. Isso fica claro, certo? Como é que está o braço oposto? Como é que está o braço esquerdo nesse momento? O sling anterior alongado, né? É isso? Isso, é. E o posterior encurtado para dar o recoil. Isso. E como está o braço esquerdo? Veja, nós estamos considerando o push-off com o pé direito. Eu pergunto, o braço esquerdo, ele está para frente ou para trás? Para trás. Para trás. A distância do ombro esquerdo com o quadril direito, ela é maior ou menor no push-off? Maior. Maior, muito bom. O que mais? Se o ombro esquerdo está para trás, né, e o peitoral maior desse ombro esquerdo está desacelerando o swing, quem é que está fazendo o movimento de trazer esse ombro para trás? Dorsal? Grande dorsal do lado esquerdo. Boa. Com quem o grande dorsal do lado esquerdo conversa? Com glúteo máximo. Do lado Oposto. direito. Isso. Ótimo. Então, essa back functional line. Mônica, eu vou desligar aqui tá dando um eco aqui, vou desligar o seu som. Então, a back functional line, ela está encurtada. Ficou claro? Ok. A posição da cabeça no push-off. O quão relevante é a posição da cabeça?
Se ela estiver para frente, ela cria todo um desequilíbrio, né, Ana? Exatamente. Então, cuidado, porque se ela estiver anteriorizada, ela vai criar tensão em que estruturas? A gente acabou de ver. Romboide, Oides e esplênio, escaleno. Esplênio. esplênio, trapézio e ligamento Romboide. da nuca, tá? Então, a posição da cabeça, ela é fundamental no push-off. Inclusive, tem atleta que fica refinando só esse movimento para poder ganhar velocidade, tá? Nessa posição de push-off da perna direita também, como está a linha ipsilateral direita? Ela vai estar alongada, né? Vai estar em tensão. Vai estar em tensão e a gente sabe que a ipsilateral direita, ela está no seu ponto melhor no swing, né? Depois a gente vai entrar no swing. Como que tá os abdutores dessa perna direita? Eles estão em ação? Eles estão em ação, né? Para manter a pelve aqui, não assim, né? Ótimo. Pensa na pelve. Como é que está o isquio direito? Está mais para trás? E o isquio esquerdo está mais para frente? A pelve está em torção assim? Tá? Ótimo. Muito bom. Como é que tá? Isso, Gi, vai ter esse movimento aqui. Então, o direito mais para trás, o esquerdo mais para frente, né? Como é que tá o sacro do lado direito? Se a gente pudesse dividir o sacro do lado direito e esquerdo, como é que estaria a direita e a esquerda? A direita ele vai estar em nutação e a esquerda em contranutação, porque ele vai acompanhar exatamente a pelve nesse movimento aqui. Certo? Muito bom. Vocês estão ótimos, tá? E os abdutores são extremamente importantes porque para a gente manter essa pelve nivelada e não ter aquela marcha de Tredelenburg, a gente precisa da ação dos abdutores, lembra? Né? Que mais que vocês gostariam de falar do push-off? A cintura escapular, o tronco. Para o outro lado oposto à pelve. Tronco rodado para o lado esquerdo. A pelve está rodada para o lado direito e o tronco está rodado para o lado esquerdo. Muito bom. Então, ótimo essa abordagem, Cláudia. E aí vamos pensar nas cinturas escapulares do lado direito e esquerdo. Então, se o tronco roda para o lado esquerdo, o que aconteceu na sua cintura escapular? Vamos falar primeiro da cintura escapular direita. Protraiu? Protracted. Ela precisou fazer esse movimento aqui, né? Na caixa torácica. Né? Então, ela veio para frente. Vamos falar que ela deslizou para frente, né? E a esquerda, ela recuou, né? Ela fez retraction, né? Então, olha que importante essa mobilização das escápulas durante a marcha. Por que a escápula está ligada com o quê? Estabilização da cervical. Escápula que move mal, estabiliza mal a cervical. Tá? E Ana, só uma dúvida, vice-versa também? Problema na cervical também pode ir no outro senso? Pode também. Comprometer a escápula? Pode, uma via de duas mãos, tá? Que mais que a gente pode falar? Como é que está o tendão de Aquiles durante o push-off? Pode falar, Sil, o que você ia falar? Eu ia falar do pé. Você tinha perguntado o que mais, e eu ia falar justamente do pé, dos dedos do pé que vão estar flexionados, eles vão estar
Já desenhei. Então, a gente vai trabalhar mais a extensão dos artelhos no push-off do pé direito. Isso. O meu tendão de Aquiles, nesse momento, ele está encurtado, né? A minha carga, ela está mais no antepé, porque vai acontecer o push-off. Ana, o tendão de Aquiles ajuda no efeito catapulta? Muito, mas principalmente no heel stride, que ele faz o choque com o chão, lembra? E ele vai ajudar nisso, tá? Mas então, no caso, é no push-off, então é o quadril ajuda? O tendão de Aquiles ajuda muito no push-off. E quem está perguntando quem que ajuda O no quadril efeito também catapulta? participa, não? Isso. Quem que ajuda a fazer o efeito catapulta no push-off? Flexores do quadril, tudo que está na frente, né, Gi? Tá? Porque você está dando uma pré-tensão e aí eles vão, tá bom? Sim. Então, acho que a gente explorou bem o push-off. Mais alguma coisa em relação ao push-off? Vamos falar agora da swing phase. Então, esse pé direito que estava lá atrás, ele vai fazer o swing, né? Vai fazer o balanço que antecede o heel stride. Nessa hora que faz o balanço, qual é o músculo que ajuda a estabilizar bastante a sua pelve? Para que ela não fique assim. Quadrado lombar, né? O quadrado lombar, ele está inserido dentro de um complexo que faz parte atrás a fáscia tóraco-lombar e na frente o abdômen. Né? Ele está nesse bololô todo, lembra? Então, a fáscia tóraco-lombar, ela tem um papel muito importante durante a swing phase, né? A gente tem essa amplificação hidráulica acontecendo aí nesse container, quadrado lombar, transverso do abdômen na frente, tá? Nós temos a atuação grande da linha ipsilateral direita durante a swing phase. O que mais da swing phase, pessoal? Tem aquele fato que eu achei super interessante, que o corpo se eleva, aquele ganho de altura. O corpo se eleva, ele ganha em altura, o que é fundamental para fazer o recoil, né? E eu tinha notado também que, se evitarmos esse crescimento, temos um consumo metabólico muito grande, 50% a mais de oxigênio. Ótimo. Coloca isso que é importante. A marcha fica custosa. Então, se você percebe uma pessoa que não tem esse deslocamento nesse sentido, é uma pessoa possivelmente que cansa ao andar, né? Ótimo. Quando a perna... Oi. Desculpa. E aquelas pessoas que exageram nesse... Não tem umas pessoas assim que sobem, exageram para cima e para baixo? É exatamente o oposto da régua, né? O cara que não mexe nada e o cara que exagera, né? Então, a gente tem que... Aqui, né? Tá? Porque o exagero hoje não necessariamente significa que ele está usando energia elástica, mas ele pode estar usando muita contração do músculo, principalmente gastrocnêmio, para dar essa impulsão. Entendeu? Isso. Tá? Não, na corrida a gente vê muito essas pessoas que correm quase que para cima ao invés de correr para frente. E daí, na verdade, acaba tendo um gasto energético excessivo, porque a energia que ele tinha que impulsionar para frente, ele está impulsionando para cima, né? Então, ele está perdendo essa energia. Exatamente. Muito bom. Vamos evoluir para o heel stride.
né? Posso falar mais uma coisa do swing, que eu fiquei na dúvida Pode. se é isso mesmo. Nessa fase, o tibial anterior traz o pé em dorsiflexão e faz uma leve inversão antes do heel stride. Isso está certo? Tá certo. Tá. Não é que ele faz uma leve inversão. Não, ele faz uma leve inversão, tá certo, tá certo. Antes do heel stride, porque quando a gente tem o heel, vamos entrar no heel stride. Quando a gente tem o heel stride, eu tenho meu calcanhar direito apoiado, a gente está falando da perna direita. Então, eu tenho meu calcanhar direito apoiado e meus dedos estão para fora do chão. Quem é que está em tensão? Superficial back line. Escreve aí, heel stride. Quem está em tensão? Superficial back line. Back functional line. Como é que está meu Aquiles? Está alongado, né? A gente viu no primeiro capítulo que o heel stride, o calcanhar batendo no chão, ele traz, então, uma transmissão de força e energia muito para os ossos, né? Primeiro para os ossos, depois os músculos vão reagir a isso. Mas o Aquiles tem um papel fundamental aí, né? Porque a gente está dando load no Aquiles, a gente está fazendo essa pré-tensão no Aquiles, no heel stride, né? E em contrapartida, o tibial anterior está trabalhando, está contraindo para trazer os dedos para cima e para fazer a inversão, certo? É nesse momento que a gente vai ter a face atuando para transmissão maior de força, a absorção de choque e a dissipação desse choque, dessa força, né? Isso. A gente, quando fala de conservação de energia, a gente pode falar amplificação, conservação e damping, que é atenuação. Quando o calcanhar bate no chão, a gente tem um efeito dampening, que é tipo quando você está saltando e você aterriza. As estruturas faciais, elas têm o importante papel de amortizar e fazer com que essa força se espalhe e não fique só em um lugar. Porque se ela fica só num lugar, você vai ter uma lesão, ou ligamentar ou muscular. Então, o tendão, as estruturas faciais, elas têm esse grande papel de distribuir essa força de choque, para que não fique tensionando só um determinado lugar. Que chama dampening, ou absorção ou desaceleração. No heel strike também a gente tem aquele fenômeno que a gente chamou de windlass, né? Quem que lembra disso? Windlass effect. Quem quer falar um pouquinho do windlass effect? Eu tenho tantas anotações, eu não acho o Windless agora. Eu só Eu achei, gente. Ai, Eba, Úrsula, fala aí. Eu achei. Cheguei em casa correndo, achei. Tô aqui ajoelhada no chão. Esse windlass effect fala sobre a ação dos flexores plantares, quando eles ficam bem flexionados para poder ajudar no efeito de catapulta. Ele impulsiona. Então, o que eu entendi, né, é que se a gente tem essa mobilidade bem feita, né, essa angulação que ele chega a dizer que essa angulação do tornozelo, dessa articulação, para mim é quase uma tripla articulação, pensando no dedo do pé e tornozelos e joelho, mas aí que todo mundo fala de tripla articulação, tornozelo, joelho e quadril, né? Só que se a gente pensar pelo que a gente está estudando, pelo flexor, não é tripla, né? É quádrupla flexão, para poder ajudar nesse efeito catapulta, para a gente poder caminhar bem, né? O que eu entendi é que se esses dedos estão bem abertos, bem trabalhados, com mobilidade, a gente vai ter uma deambulação melhor
e um equilíbrio, e isso tudo vai reverberar para cima, né? Vai mudar o nosso foco, o posicionamento da nossa cabeça, nossa cintura escapular, enfim, que é tudo junto, né? A gente está vendo que é tudo junto e é de baixo para cima, né? Tô errada, Ana? Tá certo. O Windlass Effect é a ação desses flexores dos dedos, né? Também dos fibulares e do tibial posterior, que quando a gente está no heel stride, eles estão em máxima tensão, né? E quando a gente vai fazer o push-off, eles estão contraídos para executar o movimento da flexão plantar. Então, esse efeito do Windlass depende muito também da sua mobilidade do tornozelo. Então, por Isso isso que ele fala. isso, por isso Os que gatilhos dependem dos dedos, né? Para ter isso. uma boa marcha e mobilidade do pé. Isso. Então, o Windlass Effect se refere a essas estruturas que ficam na parte posterior do pé, que vão fazer a flexão plantar dos dedos do pé, vão fazer a flexão plantar e vão trazer também os dedos em flexão. E eles têm um efeito catapulta durante a marcha e eles estão dependentes da mobilidade da articulação do tornozelo, tá? Alguém achou mais coisas sobre o Windlass Effect? Não, é disso, Ana, que você falou para a gente dar uma olhada naquela Irene Davis? Tem a Não, ver a Irene Davis fala da unidade, né, do gastro, face plantar, tendão de Aquiles e gastrocnêmio. Não tem nada a ver. Tá. Bom, o Windlass Effect é isso, depois vocês voltam a olhar aí, tá? Isso aí foi também falado no congresso pelo James Earl. Que mais que a gente tem no heel strike? Temos uma tensão na deep front line. Lembra que a deep front line ela atua em todas as fases da marcha, né? E aí, como que está o nosso adutor durante o heel strike? O adutor do lado direito, como é que ele está? O adutor magno, ele vai estar tensionado durante o swing. Então, vai lá no swing e coloca adutor magno em pré-tensão. Com quem que o adutor magno conversa? Assoalho pélvico. Toda vez que você pensar em assoalho pélvico, pensa nos adutores de uma forma geral. Tá? Então, se eu tenho um adutor... É engraçado porque eu senti isso na prática. Eu costumava correr, eu já até fiz maratona. E eu lembro que quando eu aumentava a velocidade da minha corrida, de alguma forma aumentava a carga, seja por velocidade ou por distância percorrida, o primeiro músculo que eu sentia eram meus adutores, né? Então, assim, o adutor, ele tem um papel totalmente ligado ali ao assoalho pélvico. É um músculo que a gente tem que prestar muita atenção, porque quando a gente vai trabalhar força, a gente não trabalha muito o adutor, a gente meio que negligencia. Mas numa corrida de alta performance, ou nem de alta, porque a minha não era de alta performance, mas uma corrida que exige um pouco mais, você sente, então, que como ele é importante, tá? A atuação do adutor magno é muito importante para estabilizar a sua pelve, para o tamanho do passo que você vai dar, né? O tamanho do stride, o tamanho do stride que você vai dar, o tamanho do passo tem muito a ver com o tamanho com a capacidade do adutor magno ter essa elasticidade, tá? Então, eu chamo muita atenção para esse músculo aí, tá? E eu lembro que na dissecação com Gil, ele quis mostrar a potência desse músculo, gente. Ele é um músculo extremamente resistente, né? E fica muito claro essa ligação total com o assoalho pélvico e com os rotadores do quadril. Pode falar, Mônica. Ô, Ana, e igual no caso da corrida aí, que você começa a treinar a corrida, aumenta a incontinência urinária.
você acha que vai ser o quê? É tudo, né? É o efeito mecânico da força da gravidade, é essa força do adutor que vai fazer essa rotação pélvica, né? Essa abertura aí, né? Exatamente. Né? Esse assoalho pélvico não está preparado por toda essa carga sendo colocada nele, e ele não está elástico para realizar esse movimento de forma orgânica, né? Então, observe Você fala, isso. porque assim, depois dos partos eu senti isso, e realmente eu tenho uma fasciite, né? Então tudo é Exatamente. ligado, né? Ou a fáscia com o assoalho, né? Isso. Legal. E no heel strike, a gente viu que existe, depois que o calcanhar apoia, a gente começa a depositar o peso no pé, né? Então, o calcanhar, e depois a gente vai pisar. Quando a gente tem o calcanhar, a gente vai fazer o quê? Inversão ou eversão para começar a colocar a carga no pé? O ideal é inversão, né? O ideal é inversão, para poder apoiar a carga no primeiro e segundo metatarso. É o quinto metatarso? É Não. primeiro e segundo. Não, quando a gente faz o heel stride, aí a gente vai fazer quinto, é por fora que vem. Ué, Tá? não é por dentro, o osso Por maior de- não é o primeiro e Por o segundo? dentro é no push-off. Ah, para empurrar, tá. Então, vai lá, push-off, existe uma grande pressão no primeiro e no segundo metatarso, para poder empurrar. Então, o dedão tem um papel fundamental aí no push-off, né? O hallux, né? Sim. E o heel, quem daí esquia? Quem esquia? Você esquia, gente? Simone esquia. Mas eu não sou nada boa. No esqui, gente, é notável como o hallux é importante para ajudar a impulsionar as viradas, tá? E na marcha, no push-off, primeiro e segundo metatarso, ok? Depois que a gente faz o heel stride, a gente vai ter, então, colocando o peso no quinto, quarto é de fora para dentro. E aí, o que a gente viu? Que esses ossinhos do pé aqui precisam estar extremamente móveis, precisam estar receptivos para essa carga que vai ser depositada nesse pé, né? Então, aí entra a importância da mobilidade do pé, certo? Vamos falar do arco. Eu quero saber do arco interno do pé. O arco interno do pé, como que ele está no push-off? Ele é importante no push-off? Ana, Oi. pelo que eu entendi, o arco do pé ele é importante no push-off, mas ele é mais importante na absorção do impacto na hora do heel strike, né? Na hora que, na verdade, quando você termina de apoiar o pé no chão, antes de você entrar no heel strike, que é ele que vai fazer essa movimentação e esse reajuste do pé no chão para que você consiga absorver melhor esse impacto. Ele é o primeiro a absorver o impacto da carga no chão é o próprio arco do pé. Verdade, é isso aí. O arco longitudinal tem um grande papel nesse momento que a Simone falou para acomodar e distribuir essa carga nesses ossinhos do pé. Então, o arco tem que ser flexível nessa hora, porque se é um arco que fica ali, ó, duro, sem flexibilidade, stiff, você não consegue distribuir carga nesse pé de forma adequada, tá? Então, uma das importâncias do arco do pé ser um arco do pé móvel, e aí a gente fala do diafragma do pé, tá? Ana, ele faz uma quiralidade com o quinto dedo? A gente pode pensar nisso, que ele faz uma quiralidade com o quinto dedo, tá? Que mais que a gente pode falar, gente? Então, o heel stride com o pé direito, como é que está o meu membro superior esquerdo? Está em flexão ou está em extensão? Extensão. Está em flexão. A perna direita está para frente,
o braço, peraí, é o braço contralateral que é o esquerdo está para frente, tá? Então, se o esquerdo está para frente, quem é que está brecando esse movimento de swing para frente? Grande dorsal. Porque aqui atrás era o peitoral, aqui é o grande dorsal. Certo? Como é que está a distância entre esse ombro esquerdo e esse quadril direito? Diminuída. Essa linha está mais encurtada. Em comparação, essa linha aqui está mais alongada. Certo? Ok, muito bom. Bom, eu acho que a gente cobriu bem aí os assuntos, né? E a espiral, hein? Ninguém falou da espiral, coitada. E o glúteo, né? A gente falou tanto do glúteo nas outras aulas e dessa vez não falamos tanto. O que ficou de importante para você, Cláudio, do glúteo? A estabilidade, né? E que ele freia a flexão excessiva do joelho. Isso eu achei muito interessante também. O glúteo, ele freia a flexão excessiva do joelho. Ele tem um papel fundamental junto com o tensor da face lata para estabilizar o quadril, né? Ele é um potente gerador, a gente viu na mentoria que ele é, como é que a gente falou? Amplificador biológico, ele cria potência no membro inferior, né, para o movimento. Foi falado, Ana, que seria o deltoide do membro inferior, né? O glúteo com a face lata. Na verdade, as pessoas falam que o deltoide é um glúteo do membro superior, porque o glúteo ele é mais potente que o deltoide. Então, eles falam assim, é o inverso, que o deltoide é o glúteo do membro superior. Mas a gente pode comparar esses dois músculos. A Karen Kirkman sempre compara esses dois músculos, né? E a esquerda, na marcha, uma compensa a outra, né? Exatamente. E a linha espiral, ela vai trabalhar, né? A linha espiral, pensa na linha espiral, como que ela vai fazer no percurso. Então, na marcha, ela vai ficar, um lado está mais tenso, o outro está mais frouxo. E ela vai trabalhando com esse jogo. Fica claro para vocês? Então, vamos lá. Se eu estou com a minha perna direita na frente, fazendo um heel stride, como é que está a minha linha lateral, a minha linha espiral do lado direito? O lado direito está todo em pré-tensão. Na verdade, ela está torcida para o lado direito. Já a parte superior, né, na verdade, está para o lado esquerdo. A tensão está para o lado esquerdo, para o lado direito na parte inferior e para o lado esquerdo na parte superior, a tensão. Exatamente. Entenderam isso? Que a Simone falou? Repete-se. Eu falei que a linha espiral, né, ela está criando uma pré-tensão do lado direito, na parte inferior, e do lado esquerdo, na parte superior, para dar essa rotação de tronco, para daí sim fazer a marcha nessa rotação, nessa espiral, criar essa espiral. Acrescentem uma coisa aí, o glúteo máximo, a Cláudia falou que ela vai frear o excesso da flexão do joelho e também freia a rotação interna excessiva do quadril. Põe outra coisa aí, isquiotibial tem uma conexão profunda com o sacro e a articulação sacro-ilíaca. E também ajuda a desacelerar a flexão excessiva do joelho.
Deixa eu ver minhas anotações aqui. E, voltando a falar do glúteo, estou obcecado. Ele também é envolvido na fáscia toracolombar, né? Então, tem a ver com aquela estabilidade da lombar e conectado com o grande dorsal do lado oposto, então aquele sling posterior, para dar mais estabilidade ao tronco. Isso. Na verdade, o glúteo máximo, ele não faz parte da fáscia tóraco-lombar, mas ele tem uma intimidade, uma conexão muito importante, porque ele conversa com o grande dorsal oposto. Então, ele faz esse sling, que é o sling funcional que a gente tem, né? Tá? Mas quando a gente fala de fáscia tóraco-lombar, ele nunca se descreve ele como um músculo que esteja envolvido, tá? Só para ficar claro. Tá bom? Bom, as fichas vão caindo aí ao longo do percurso com esses saberes aí, né? Hoje eu participei de uma aula de Feldenkrais na parte da manhã, que eu queria compartilhar com vocês um exercício super simples, que é a gente ficar deitado com os joelhos dobrados, e nessa posição a gente trabalha o foco em um pé. Então, a gente trabalha lá, vamos supor, com o pé direito. Primeiro eu levanto os dedos e abaixo. Depois eu levanto o calcanhar e abaixo. Depois eu faço como se estivesse andando com o pé, tá? E trabalho esse pé, obviamente, trago atenção para essa mobilidade, é o que a Simone está fazendo. Trabalho esse pé, trago atenção para a mobilidade do tornozelo desse lado, no caso aí da Simone, o lado direito dela. E depois que eu faço esse trabalho, eu posso fazer também inversão e eversão do pé. Então, eu trago carga para a borda externa e para a borda interna do pé, tá? E depois que eu faço esse trabalho, eu peço para a pessoa esticar o pé e para ela fazer essa conexão para ver como é que está a lombar dela nesse momento. Esse é um recurso que o Feldenkrais usa muito para trabalhar pessoas com dores lombar, trabalhando ali com o pé para acessar a lombar. E aí eu fiquei pensando na nossa marcha, aqui no nosso grupo de hoje, e eu fiquei pensando que isso seria um ótimo exercício, principalmente para idosos, que tem essa dificuldade de entender a conexão das estruturas corporais, pé, dedo, pé, quadril, lombar, e o que a Úrsula descreveu, né? Essa sequência de partes que estão integradas, né? E aí eu fiquei pensando que isso seria muito legal. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente tentar, testar, testa no teu corpo, no meu corpo fez sentido, e trouxe um entendimento mais fácil dessa conexão, tá? E é o que a gente muito tem dificuldade, às vezes, com pacientes idosos que não conseguem entender essa conexão de pé, quadril, lombar, tá? E aí, a professora de hoje pediu para a gente pensar no ombro oposto do pé. Assim estava fazendo com o pé direito, pensar no ombro esquerdo. E como esse ombro fica apoiado depois de você fazer esse trabalho com o pé. E é muito legal, porque você percebe de fato que o ombro tem um apoio bem melhor. E aí mostra, então, a ação no sling posterior. Tá bom? Então, é só uma dica, uma ideia que surgiu hoje, quando eu fiz a aula, da gente tentar testar e fazer com os nossos pacientes, principalmente os idosos, para trazer um maior awareness do corpo. Tá bom? Bom, pessoal, terminamos aí. Nossa, como o tempo passa rápido. 4 semanas já se foram, é incrível, né? E aí eu pretendo fazer com outros livros essas leituras, porque eu acho que é muito rico a gente compartilhar, fazer esses resumões, né? Porque perde-se muito tempo tentando ler sozinho, né? E é legal quando a gente está em grupo, vai rápido pra caramba. Eu estou vendo qual que é o próximo livro. Na verdade, eu tinha pensado num livro que é o livro de biotensibilidade do Graham Scarr, mas eu não vou querer fazer ele porque ele é um livro muito teórico e é muito difícil para pôr para prática, e aí também acho que fica um gap muito grande. Mas tem uma fisioterapeuta chamada Josephine Key. Eu a conheci em 2018 no Congresso da FACE em Berlim, e ela tem um livro que eu comprei, gigante, grosso, e esse livro é cheio de exercícios
para várias coisas, e eu achei muito legal. Então, o que eu estou pensando? Como o livro é muito grosso, eu vou dar uma olhada lá, vou ver os capítulos que mais interessam. Eu já usei muito esse livro para trabalhar com os meus alunos, e aí eu acho que eu estou pensando em ler esse livro por capítulos, entendeu? Mas eu aviso vocês, vou avisar nas redes sociais, tá bom? Porque aí, esse livro, a gente vai ter bastante repertório de exercício. O próximo livro que eu quero trazer para vocês é um livro com bastante repertório de exercício, tá? Então é isso, gente. Ana, posso fazer uma pergunta? Claro. Depois desses 4 encontros aqui, eu sempre prestei bastante atenção na marcha, uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Desde pequena na praia, eu adorava ficar vendo as pessoas andarem, sempre me chamou atenção. E tem a filha, uma amiga da minha filha, que eu reparei no andar dela, ela é super elástica, contorcionista, faz circo. E a marcha dela, né, eu tenho prestado atenção, ela faz ao contrário. Ela começa com a ponta do pé, ela faz isso, ó. A frente do pé e vai para o calcanhar, a frente do pé e vai para o calcanhar. E aí eu estou aqui falando aqui, que loucura, né? Porque tudo isso que a gente está vendo, a distribuição de cair melhor, é o contrário. Tem muita criança que passa por essa fase, né? Para as damas que dançam tango também, tá? E as crianças que passam por essa fase, geralmente são crianças que têm paralisia cerebral, tem muito disso, essa marcha, porque ele não tem o tendão de Aquiles num length suficiente para fazer, né? Então, eu sugiro, Gi, que, né, nesse caso a gente averigue principalmente esse windlass que a gente tanto falou, essa galera aí da parte posterior, como é que está a elasticidade dessas estruturas posteriores do corpo que impedem que a pessoa faça um heel strike, né? Como é que tá? Imagina o que acontece com uma marcha assim, né? É a mesma coisa a pessoa que só anda com salto alto, toda a massa anteriorizada. Como é que fica, então? Será que os nossos trilhos, quando a gente anda na ponta do pé, como é que fica os músculos posteriores, gastrocnêmio, isquiotibial, né? Ficar tudo lascado, Ana. E o aterramento, e o aterramento com a vocalização, né, Ana? Ela faz fono. Aí eu fico ligando os pontos. Mas é um quadro bem interessante para eu pensar. Tem bastante coisa para ver ali. Obrigada. Eu tenho um outro caso rapidinho, só para compartilhar, de uma cliente de uma amiga que tem muito joanete, ela tem um pouco mais de idade, e ela não só tem problema de equilíbrio, logicamente, então ela se recusa a fazer exercício, mesmo encostando na parede, ela tem que estar apoiada na parede. Mas quando ela senta, mesmo elevada, tipo no box do Pilates, ela senta assim, com a coluna reta, mas para trás. Então, a gente estava trocando figurinha hoje, começando a pensar o que acontece, né, no corpo dessa mulher, que mesmo sentada, sem risco de queda, ela não tem essa noção dessa verticalidade. Deve ser o pé, né? Pé, gente, o pé é um bom lugar para começar quando você não tem a menor ideia onde começar. Começa pelo pé. Simples assim, começa pelo pé. Tá bom? Então tá bom, gente. Eu agradeço a todas. Espero que tenha acrescentado aí para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Uma ótima quarta-feira. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Ana, obrigada. Foi muito legal. Muito enriquecedor. Foi ótimo. Obrigada.